Bem, eu quero cumprimentar todos, especialmente a Gabi, você que está coordenando sempre aqui a gente. Dar um abraço forte no Rodrigo, agradecer muito sua presença. Você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho e acho que você, embora tenha nascido em Rondônia, é talvez o homem que nasceu no Norte mais mineiro que eu conheço. É muito bom você ter o fato de ser do Norte, ser mineiro, e quando você for candidato à presidência, basta escolher um vice do Nordeste, que nós já saímos forte. Agradeço muito a sua presença, sei que você continuará sendo na presença do Senado esse advogado com a visão humanista e garantista que sempre foi. Eu acho que essa questão, Marco Aurélio, é uma questão fundamental. Quer dizer, é muito difícil, eu advogo no Supremo há 40 anos, é muito difícil você dar uma opinião sobre o julgamento que está acontecendo. Eu, como advogado, tenho a preocupação de não dar. Mas nós estamos aqui num momento muito grave. Se nesse julgamento não for considerada a nulidade absoluta desse juiz, evidentemente, com a consequência da anulação dos atos dele, nós podemos esquecer o Instituto da nulidade. Essa é a verdade. Como é que um professor vai entrar numa sala de aula e falar qualquer coisa sobre nulidade, sendo que esse caso é um caso clássico, absolutamente clássico, do juiz que é parcial. É muito interessante, porque eu estava ouvindo, quando vou em live, ou em debate, mesmo em julgamento, eu gosto muito de prestar atenção para depois eu me manifestar sobre o que as pessoas falam. Eu tenho a honra de poder falar aqui com o Rodrigo. Você falou, Rodrigo, começou falando sobre a independência dos poderes, como isso é uma questão interessante. Eu queria depois fazer uma reflexão com você exatamente sobre isso. Como é que é ser presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, em um momento em que existe alguma tensão ainda que não revelada entre os poderes? Porque o que nós vemos hoje é um Supremo Tribunal que, embora não nos falte em momentos importantes, é um Supremo Tribunal que muitas vezes exerce um poder de forma monocrática que até, para mim, se eu fosse parlamentar, jamais serei, mas seria constrangedor. Nós tivemos agora a aprovação da lei de juiz de garantias, dentre outras questões importantes nessa lei, talvez a lei que tenha tido mais debatida no Congresso, você participou ativamente desse debate, com audiências públicas e tudo mais, e, no entanto, uma liminar de um ministro supremo simplesmente suspendeu a eficácia da lei há um ano. Quer dizer, como é que é ser presidente do Congresso que representa 513 deputados, 81 senadores, e ver a pena de um juiz poder, de certa forma, calar o Congresso Nacional? Isso é relevante porque eu acho que o poder do Supremo, ele se revela, Marco, nos momentos importantes. Agora é hora de fazer aquilo que o ministro Gilmar disse lá atrás, o Supremo Tribunal tem uma hora marcada com o excesso das prisões, o Supremo Tribunal tem um excesso marcado com os excessos dessas operações, mas também nós temos que marcar uma hora para debater essa, de certa forma, anomalia entre os poderes. Nós não podemos fiar tão somente, Rodrigo, eu digo respeitosamente, nesse enorme poder que tem o Supremo Tribunal. Se ele quer impedir a eficácia de uma lei, que o faça levando imediatamente ao referendo do pleno. É muito diferente quando você tem a posição do plenário e quando você tem uma posição individual. Eu gostaria de fazer breves considerações. Eu acho que esse assunto da nulidade está maduro. Eu não quero dar opinião sobre o que o Supremo deve fazer, porque eu estou ali no dia a dia, há 40 anos advogando, mas a sociedade merece esse reencontro com o Poder Judiciário. O professor Boaventura Souza Santos falou uma questão muito interessante sobre o Poder Judiciário no Brasil, e resumindo um pouco isso. E para passar a palavra para você, Rodrigo, eu quero te dizer assim, que não há como debater nada no Brasil hoje sem que a primeira palavra seja, muito interessante, um discurso seu, uma fala sua, seja sobre a questão da vacina. Não há. Prioridade 1, 2, 3, 1000 é a vacina. Nós estamos há 30 dias com 1000 brasileiros morrendo por dia, porque temos um executivo negacionista que não fez o enfrentamento real seguindo as normas da OMS. Então, eu digo aqui carinhosamente, o Supremo Tribunal não tem nos soltado nessa hora. O ministro Lewandowski é o nosso ministro efetivo da Saúde, com muita coragem, independência e cultura que o ministro Lewandowski sempre teve, aqui honrando as minhas mais sinceras homenagens. Mas eu quero saber até onde o Congresso, até onde você, que é um humanista de primeira linha, que na verdade traz
nas veias, o sangue mineiro, já depois de tanto tempo, que foi eleito pelo povo de Minas Gerais. Até onde o Congresso pode dar uma resposta a esse negacionismo. Isso é o principal. Desculpem todos, mas eu acho que não dá para viver uma sociedade de costa para a angústia e para a dor que está acontecendo no Brasil, por causa de um negacionismo absoluto por parte do Poder Executivo. Então, eu queria saber, Rodrigo, até onde você, como presidente do Congresso Nacional, pode ir. Bom, Cacai, muito obrigado. Eu antes gostaria de agradecer, Marco Aurélio, se me permite, o João pelo desenho que fez. Ficou muito bem feito, muito bonito. Quero agradecer muito o carinho. Dizer dessa minha origem, viu, Cacai, que você pontuou bem, eu sou nascido em Porto Velho, Rondônia, mas meu pai, Patos de Minas, seu conterrâneo, nascido em Guimarães, quando Guimarães pertencia a Patos de Minas. Grande Patos de Minas. A minha mãe de Passos, eles casaram em Passos, meus irmãos nasceram em Passos, no sudoeste de Minas, e um período que meu pai foi trabalhar em Rondônia, eu nasci às margens do Rio Madeira, em Porto Velho, mas logo aos 2 anos de idade retornamos para Minas Gerais. Então o sangue é mineiro, né? E a origem realmente é mineira, e todo o meu hábito e o meu costume na minha vida pessoal, na minha vida profissional e também na política tem muito da mineiridade, porque acho que através do consenso, do equilíbrio, da ponderação, a gente consegue ter resultado. É importante ter resultado também em todas essas searas. Você pontua bem uma questão da independência dos poderes. Eu afirmei e reafirmo isso a todo instante, da importância de nós preservarmos a independência dos poderes. Quando fui eleito presidente do Senado e do Congresso Nacional, reafirmei, além dos valores de defesa da República, da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político, também a defesa do Estado Democrático de Direito, de todos os seus princípios que o compõem, mas também, sobretudo, a defesa da independência do Senado Federal, e quero crer que deve ser a defesa de todos aqueles que compõem os demais poderes. Essa independência ela deve ser real. Nós não podemos permitir, em hipótese alguma, interferência de qualquer que seja o poder executivo ou judiciário na esfera do poder legislativo. De igual modo que eu não permitirei também, como presidente do Congresso, a interferência nossa do legislativo em face do Supremo Tribunal Federal e do próprio Poder Executivo. Então, é um ambiente que a gente busca de ter equilíbrio, uma balança baseada em respeito recíproco, e episódios, certamente, nessa convivência, acontecerão, como acontece em qualquer lugar do mundo, episódios que possam ser interpretados como alguma extrapolação ou alguma interferência de um poder sobre o outro. Na minha visita ao ministro Luiz Fux, nós conversamos sobre isso, como presidente do Congresso, que fui acompanhado também do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que todos ali compreendem que cada poder tem que cumprir o seu papel, há uma definição de atribuições e de competência na Constituição e no regimento de cada uma das casas, e nós devemos obediência a isso. E nós temos que fazer a meia-culpa também no Legislativo, porque em muitas decisões do Legislativo, que são tomadas majoritariamente pela soberania do entendimento plenário das casas legislativas, há iniciativa, às vezes, de parlamentares ou de partidos políticos que provocam o Supremo Tribunal Federal em razão de decisões tomadas pelo parlamento. E, obviamente, provocado, o Supremo Tribunal Federal deverá apreciar o pedido feito, porque a todos deve ser garantido o direito de pedir. Então, esse é o equilíbrio também, que não é só culpa de um poder ou de outro. Nós temos que encontrar um caminho que seja um caminho de entendimento do cumprimento do papel de cada um. Então, nós firmamos esse compromisso, acho que nós temos um ambiente para poder preservar essas instituições e sentir do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal também essa disposição. E, obviamente, que nós temos mecanismos, são mecanismos de controle para que isso aconteça. Não que eu defenda a tese, acho que ela tem que ser amadurecida, mas há proposições do parlamento referentes às decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal em razão de determinadas matérias, eventualmente a colegialidade do Supremo Tribunal Federal, que poderia garantir realmente essa legitimidade absoluta do Poder Judiciário para dirimir um conflito de natureza jurídica havido no âmbito de algum outro poder. Então, são caminhos que nós podemos evoluir para poder ter um ambiente que será um ambiente de respeito entre as instituições. Mas, evidentemente, você é advogado e sabe que o conflito, eventualmente, pode existir num determinado episódio, num determinado caso concreto. Mas nós jamais podemos elevar
esses episódios isolados, como foi o caso desse deputado federal preso em razão do vídeo que fez, elevar isso a uma crise institucional entre os poderes. Isso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, o presidente da República, tem que cuidar e vigiar sempre para evitar que isso aconteça. Então, eu sou otimista, em razão de tudo que a gente tem vivido no Brasil nos últimos tempos, que a gente possa ter agora um ambiente de mais pacificação e de maior entendimento. E combinamos, inclusive, que eventual acontecimento, um episódio concreto, que possamos sentar à mesa entre os poderes para poder dirimir e para poder discutir. Evitar, às vezes, o diálogo no Twitter ou na rede social, de resposta, de pergunta, de questionamento, de crítica. Acho que isso não calha numa república séria. É importante que os chefes de poder possam se entender sentados a uma mesa e, de preferência, tomando um café, que mineiro gosta. Então, acho que nós podemos caminhar dessa forma e acredito que nós vamos ter um bom caminho para o Brasil nessa toada. Quanto à questão da vacina, como prioridade, evidentemente, quando me perguntaram qual é a sua maior prioridade como presidente do Senado, eu respondi com uma única palavra: vacina. E é, de fato, a maior prioridade que nós temos para permitir que as vidas sejam salvas e que a gente possa retomar a economia do Brasil e gerar empregos. Então, nós estamos focados muito na questão da vacina. Segunda-feira próxima, depois de amanhã, eu vou me reunir virtualmente com o presidente de 2 indústrias farmacêuticas, a Pfizer e da Johnson & Johnson, então há uma pendência em relação a essas vacinas ainda no Brasil. Vamos tentar encaminhar uma solução entre o Poder Executivo e essas indústrias para poder termos a vacina produzida por elas. Tenho conversado sempre com o ministro Pazuello para poder contribuir, ser colaborativo na solução. Obviamente que há um passado que terá o seu julgamento político, o seu julgamento moral, o seu julgamento jurídico, mas nesse momento nós temos que nos comprometer com o presente e com o futuro, que eu tenho buscado fazer colaborativo com o ministro da Saúde. E, igualmente com o Ministério da Economia, em relação a outro tema que também é prioridade, que é o auxílio às pessoas no Brasil, que também nós devemos anunciar no início de março um formato de auxílio emergencial às pessoas em razão da vulnerabilidade decorrente da pandemia. Então, são prioridades que nós estamos estabelecendo e com efetividade buscando ter soluções. Aqui, a todo instante, a toda hora, uma reunião, uma conversa, uma proposição, um encaminhamento para poder dar solução a isso que você pretende, todos os brasileiros também. E, obviamente, o negacionismo da consequência dessa doença e do reflexo da gravidade dessa doença, evidentemente que é um erro. Mas, mais do que o negacionismo, nós não podemos nos render ao negativismo, Cacá, que é o negativismo de achar que está tudo ruim, que o Brasil não funciona. Nós temos muitas coisas boas no Brasil, muitos avanços que funcionam no Brasil, e nessa guerra contra a pandemia há erros e acertos. Vamos identificar os erros e buscar corrigi-los dentro de um equilíbrio de forças. Mas, Rodrigo, eu acho que essa live é importante sobre diversos aspectos. Você falou sobre a efetividade do processo penal. Infelizmente, para alguns ministros do Supremo, a efetividade do processo penal é prender. Essa é uma discussão que nós temos que ter, uma discussão real. Agora, o que eu te peço, até diria como amigo, como advogado, como cidadão, o mais importante para a gente é que você empreste a sua credibilidade, a sua força de trabalho, a sua possibilidade de diálogo, que é fantástica, para fazer valer alguns princípios nessa hora. Nós temos que brigar pela vacina, ponto 1. Nós temos que discutir a questão da Lei de Segurança Nacional de forma efetiva. Vamos tirar esse entulho autoritário. E nós temos, Rodrigo, que discutir uma questão do poder que está nas mãos do juiz, monocraticamente do Supremo. Nós possamos até, com todas as vezes, eu respeito o Supremo Tribunal profundamente, às vezes, 11 Supremo Tribunal Federal. Não é possível, eu repito, o juiz de garantias foi a grande conquista do processo penal brasileiro, a maior nos últimos tempos. Como é que nós podemos calar o Congresso Nacional com uma decisão monocrática que já dura um ano? E nós não temos habeas corpus contra ato de ministro do Supremo. Veja bem, eu realmente jamais seria político, eu queria ser presidente do Senado por um dia, só para ser ouvido. Porque é inacreditável o ministro Supremo dar uma liminar, se não cabe habeas corpus contra o ministro Supremo. Olha, vamos ver lá Fernando Pessoa dizendo: estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Nós temos que brigar pela efetividade da Constituição, Rodrigo. Eu deposito em você muita confiança. Nós podemos ter certeza de que teremos aí uma pessoa combatível, eu sei da sua obra, nós estamos com pouco tempo, mas são pontos fundamentais. Não é possível
que nós tenhamos tanto poder, todo poder, a gente sabe que o ministro Supremo, o presidente do Senado já tem muito poder. É o que eu digo sempre, ninguém tem um poder absoluto, não pode ter. Eu disse ao Tribunal Supremo com muito atrevimento, mas com muito respeito, e nenhum poder pode tudo, porque não existe poder absoluto. Então eu digo, vamos trabalhar dentro do Congresso uma legislação que impeça essa perpetuação das decisões monocráticas. Isso é importante. Vamos levar para o plenário. Nós fizemos uma habeas corpus em nome do Instituto de Garantias Penais para tentar julgar essa questão dos juízes de garantias, e todo mundo que é advogado sabe disso, mas quem eram, na verdade, os nossos clientes? Eu queria privilegiar o plenário do Supremo, a coletividade, Juliano. Isso aqui era o objetivo. É privilegiar e respeitar uma decisão do Congresso Nacional que foi votada e discutida majoritariamente. O Congresso fez um trabalho belíssimo. E, de repente, nós temos aí um poder que nos cala a todos. Eu digo o seguinte, quando o juiz do Supremo, para terminar, diz que tem que ouvir as vozes das suas, isso é um absurdo. Quem ouve a voz das suas é o Congresso Nacional. O Supremo tem que ouvir a Constituição. E eu confio no seu trabalho e espero e fico à disposição para poder debater o que você quiser. Bem, primeiro, muitíssimo obrigado por esse debate, Rodrigo. Eu entendo a responsabilidade de você como presidente do Senado. Por isso, Juliana, eu não quero nunca ter um cargo na vida. Eu quero ser esse irresponsável muitas vezes, mas dentro da minha visão de responsabilidade. Eu sou um mineiro que sou cidadão honorário do Rio de Janeiro, da Bahia, então eu sou um mineiro baiano, carioca e cidadão do mundo sob certos aspectos. Eu acho que quando você fala de dignidade da pessoa humana como base do nosso sistema, Rodrigo, é muito grave, porque é isso que eu penso. A dignidade da pessoa humana é a base do processo penal, você também pensa assim, é a base do direito constitucional, e esse governo fascista não está dando estabilidade para que nós tenhamos possibilidade de ter a dignidade reconhecida. O negacionismo não se dá tão somente na irresponsabilidade contra o não enfrentamento da saúde. O negacionismo se dá quando prega a possibilidade de quebra institucional. Essa é a verdade. Esse deputado irresponsável que está aí, que virou tchutchucazinho lá no plenário, parecia uma outra pessoa, ele representa esse grupo miliciano que hoje está no poder. Essa é a nossa responsabilidade como cidadão. Eu entendo a sua postura e admiro, jamais seria uma pessoa que pudesse ter essa responsabilidade do cargo, porque eu acho que é hora de nós termos a necessidade de botar os dedos na ferida. Eles querem acabar com o SUS. Esse ministro não sabia o que era o SUS. Tem lá essa emenda 95, que a Lumena muito propriamente disse. Eu gostaria depois de conversar com você sobre isso e de fazer essa discussão. Mas o mais importante para nós nesse momento, eu não tenho nenhuma dúvida, nós temos que reacreditar o sistema de justiça. O Poder Judiciário deve uma resposta para o Brasil. O Poder Judiciário, eu só posso acreditar que como esse grupo, essa gangue de Curitiba, a visão se imagina, de um colunista da Globo, essa gangue de Curitiba instrumentalizou o Poder Judiciário, instrumentalizou o poder do Ministério Público, eles, na verdade, falsearam a verdade. Por isso os tribunais, talvez, tenham mantido todas essas decisões. É necessário, Marco, mais do que nunca, que o Supremo mostre a que veio e dê uma resposta ao Brasil. Nós temos que reacreditar, sim, o sistema de justiça. Não é possível que um juiz parcial, chefe de uma gangue, permaneça agora com as suas decisões rígidas. Não! Isso é o fim do Poder Judiciário. Nós temos que ter a credibilidade resgatada. Agora, dentro do que nos cabe, Rodrigo, isso evidentemente você sabe, é a veia do advogado criminal, dentro do que nos cabe, e acho que aí a nossa responsabilidade, seja como cidadão, seja como político, é resgatar que a dignidade saia do papel, seja efetiva. Não é possível imaginar que a gente faça uma reforma trabalhista que penalize milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, e se fale em dignidade pro forma. Não é possível imaginar que nós tenhamos um poder judiciário que não dê uma resposta pronta. Efetividade para boa parte do poder judiciário é mandar prender. Eu quero um poder judiciário que cumpra a Constituição. Eu quero, Rodrigo, poder discutir, e agradeço muitíssimo a sua presença, poder discutir a independência e a força do Poder Legislativo. Nós não podemos permitir que há um maior avanço do processo penal brasileiro, que é os juízes de garantias. Desculpa voltar ao assunto.
discutido vigorosamente no Congresso Nacional, que se deu ao luxo de fazer aquilo que deve fazer, que é ouvir o povo brasileiro. Depois ser um juiz, monocraticamente, com todo o respeito que eu tenho ao Fux, eu tenho o direito de criticar. Essa é a vantagem de não precisar ter voto. Porque se eu tivesse voto, eu estava perdido. Porque eu sou contra a lei de ficha limpa. É uma lei que tutela o povo brasileiro. Isso é o punitivismo da esquerda. Essa é a realidade. A esquerda, quando chega no poder, foi mais punitivista no processo penal do que a direita. Inclusive na escolha, pelo que está se demonstrando, dos ministros do Supremo Tribunal Federal.